Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Ipanema Healthcast, o nosso podcast da Ipanema Health Club. Hoje eu estou aqui com a Isabela, médica nossa, ortopedista pediátrica, e o João Gifone, também médico do esporte, ecocardiografista. A gente vai conversar hoje sobre a saúde da criança, voltada para a performance, né? A Isabela é ortopedista, pediátrica, e com certeza esse é um tema que ela lida muito na prática clínica dela. Além disso, ela é atleta, surfista, crossfiteira, né? Atleta de crossfit, vamos falar assim para ficar bonito. Enfim, faz múltiplos esportes. E aí, primeira pergunta que não quer calar, né, Bela? É comum essa queixa? O pai e a mãe levarem lá e falarem assim, poxa, meu filho pode ser atleta mesmo? Enfim, quais são os cuidados que eu tenho que ter? É uma demanda comum no teu consultório? É uma demanda comum, principalmente pelo fato que eu trabalho com esse nicho, né, de crianças que fazem esporte para performance. Aqui no Rio de Janeiro, a grandíssima maioria é futebol de base, né, e eles vêm sempre assim, ele quer ser jogador. E aí, tá com dor, não tá com dor, como é que eu faço, né? Então, eu acho que o mais importante que eu sempre ressalto no consultório é que performance não é saúde. Você quer um atleta ou você quer uma vida saudável, uma criança com a vida ativa, né? Então, como é que a gente faz? A gente calcula, a partir daí, o mínimo de dano possível para eu obter uma performance o menos lesiva, né? Então, a partir daí eu tenho que calcular que é uma criança que, se eu quero que ela seja um atleta no futuro, eu tenho anos de carreira. Eu não posso atingir um pico muito cedo e perder o meu atleta lá na frente, né? Então, essa é a conversa inicial principal que eu acredito que eu tenho no consultório com os pais. Perfeito. João, durante um bom tempo aí, acompanhou e acompanha coração de pequenos atletas, principalmente futebol, né, atletas de base. E você tem uma experiência grande com isso aí. Como é que é isso, João? Conta um pouco pra gente dessa experiência. A gente tem o acompanhamento de divisões de bases de vários clubes no Brasil. O intuito do nosso grupo de pesquisa, além de entender esse coração dos jovens, né, de como ele vai se adaptar àquele tipo de treinamento, é de acompanhar longitudinalmente o crescimento desse jovem, dessa criança, no decorrer dos anos, e se essas adaptações vão permanecer, vão continuar, se a gente vai ter pontos ali de adaptações extrapolando o que a gente espera para o desenvolvimento ou não, e, na verdade, se essa adaptação vai levar a uma maior eficiência ou não do músculo cardíaco. Então, já são aí quatro anos acompanhando o mesmo grupo de atletas, que não é pequeno, e a gente observa justamente esse ponto de melhora em alguns pontos de eficiência, alterações de cavidades, então, cavidades cardíacas que acompanham o desenvolvimento da performance desse atleta, mas também acompanha aquela questão do treinamento, que é o que você falou. Vai crescendo, vai aumentando o nível de exigência. Lembrando que, por exemplo, você pega o pessoal da peneira, lá nos 12 anos tem uma galera na peneira, e essa peneira vai diminuindo. Poucos vão seguindo na carreira, seja por qual motivo for. Não performa mais, não tem tanto talento, não tem tanta condição, teve alguma lesão no meio do caminho, mas o fato é que isso vai diminuindo, vai afunilando ali, né? E a gente vai observando as adaptações com esse afunilamento do grupo. Então, isso eu acho que vai ser um trabalho extremamente produtivo para a gente entender melhor a condição dos atletas, porque a gente sabe que é preconizado tanto X tempo de treinamento, ano, para essa criança ou adolescente. E aí eu queria ver com a Bela o que ela entende, o que existe aí de literatura ou consenso nisso, né? Pega um menino, por exemplo, ali do futebol. Ele tem que treinar, e tem que descansar em alguns períodos do ano, que é o que é preconizado. Isso vai afetar diretamente na lesão? Não vai afetar? Um pai que se preocupa também com isso, e não só com a questão da performance da criança,
como ele pode proceder? Um indivíduo que quer botar o filho, cara, assim, vai treinar bem tanto tempo, e quanto tempo ele tem que dar uma descansada, como é que ele tem que fazer essa avaliação? Isso vai depender, isso é bem esporte específico, né? Sim. Então depende muito de qual esporte a gente está falando. E é sempre importante ressaltar que a gente vai dividindo em criança pequena, né? E o pré-adolescente e adolescente. A criança pequena, ela não faz lesão, praticamente. Ela quase não tem dor, quase não tem queixa. Abaixo de 10 anos é uma criança que tolera muita coisa. Aí, a partir dos 9, 10 anos, eles vão começando a se machucar. Por quê? Porque não existe exatamente esse cálculo por parte dos pais ou do treinador, que né, a depender do local, tudo isso, de a porcentagem de tempo que eu tenho que fortalecer o meu atleta, que eu tenho que fazer exercício fora de campo, por exemplo, ou exercício direcionado, mas não específico, né? E dividir isso nas horas de treino esporte específico, sim, ou nas horas de prática que seja. Os Estados Unidos, por exemplo, eles trabalham muito com temporada, então eles têm estudos nesse sentido, de lesão por temporada. No Brasil não é bem assim. Então a gente vê as crianças competindo o ano inteiro, todo final de semana. Isso também é um cálculo ruim, porque na competição elas entregam o máximo, se lesionam o máximo quando acontece, né? Então realmente tem que existir essa proporção. Fortalecimento, alongamento, mobilidade, treino direcionado e a prática do esporte em si, né? Então, acho que é meio por aí o caminho. Entendi. A gente sabe, aqui no Brasil, e em outros países também, mas aqui no Brasil tem muita cultura do que, poxa, eu quero que meu filho seja jogador de futebol, porque isso vai resolver o problema da família inteira, né? A gente pensando em questões financeiras talento, e tal. Né? Já que ele tem talento, vamos embora. E o que a gente vê muito, além de não respeitar, como a Bela falou, né, de não respeitar a periodização, enfim, a orientação do treinador, é que a criança vai fazer a escolinha de manhã, a escolinha de futebol, de tarde o pai vai levar para um outro tipo de treino, isso, que às vezes quem está responsável pelo treino na escolinha não está nem sabendo daquilo ali. Uhum. Enfim, uma criança que treina o tempo todo. Então a gente tem que lembrar dessa sobrecarga aí, isso é muito comum, né? Isso é comum. E tem um ponto que ela falou que eu acho que é bem legal. Às vezes você vê um cara do sub-16, o cara é o máximo. Né? O sub-16 ele é top, ninguém ganha dele. Ele sobe para o profissional. Promessa, fulano é a promessa X. E eu já trabalho há muito tempo com isso, você também, o nosso olho é diferente. Pô, esse cara tá maduro já para estar no 16, e ele é top no 16, mas será que ele tá? Como é que ele vai ser quando ele enfrentar o cara do adulto? Sim. Uhum. Né? Isso já é um outro ponto que tem que ser trabalhado, né? Conhecido e trabalhado. Exatamente. Esse é um conceito que vem sendo estudado muito recentemente, na verdade, que é o biobanding. Ele tem até um site específico, né, desenvolvido, tem alguns estudos que falam sobre isso, da maturidade da criança, porque você divide um campeonato por faixa etária. Nessa faixa etária eu tenho crianças que com 12 anos já parece 16 e eu tenho criança que com 12 anos ainda parece ter 8. E eles estão competindo na mesma categoria. Então, isso vai realmente fazer exatamente isso. Frustra o que é pequeno, né, que ele não vai conseguir chegar no mesmo desempenho, seja no futebol, principalmente na luta, eu acho que é o que eles sofrem mais, assim, né? E aí, quando chega lá na frente, esse que amadureceu muito cedo, na verdade, ele não era tão bom. Ele só era muito maior. Então, esse conceito de biobanding é de tu dividir as crianças de acordo com a maturidade neuropsicomotora, maturidade orgânica e direcionar a competição mais nesse sentido e menos na faixa etária puramente dita, sabe? E assim, é interessante também que você fala de maturação de habilidades, músculo e tal, só que a gente tem esportes e a Marcela, que é da nossa equipe aqui, a cardiologista pediátrica, desenvolve o trabalho de analisar corações de atletas de ginástica olímpica. Uhum. Tem uma maturidade funcional, vamos dizer assim, só que, cara, são crianças de 12, 13 anos. Será que elas vão suportar a pressão de uma competição, né? Olha aí, tanta variável tem que você tem. Não é só exatamente, o né? corpo, né? E aí a gente está falando, né, não é do campeonato aqui, né, cara? Às vezes 13, 14 anos numa Olimpíada, pô. Sim. Olha a pressão que é. Isso é... Tem duas coisas aí bem interessantes, né? A primeira, quando a Bela fala sobre faixas de competição,
e às vezes você tem categorias que são do 8 a 12, sei lá, 8 a 10 e por aí vai, você espalha um pouco a idade. Mas tem uns estudos interessantes, que até foi prêmio Nobel, inclusive, nos Estados Unidos, porque como são os campeonatos nos Estados Unidos? Eles são sempre escolares ou colegiais, enfim, são sempre voltados para a escola. E quem participa daquela competição, e aí principalmente a gente está falando de esporte de equipe, né? Então futebol americano, beisebol, etc., são as crianças daquela série. É sempre competição na série, para dentro daquela série escolher quem são os melhores. Só que dentro de uma série, e lembrando que o ano letivo americano ele é diferente do nosso, ele vai de agosto a junho, né? Diferente do nosso, que é enfim, de janeiro a dezembro. Naquela série de crianças, você tem crianças que estão fazendo estão no primeiro dia daquela idade, e tem crianças que entraram naquela série sendo o 364 dias daquela idade, senão ela tinha entrado na série da frente. Esses 360 e tantos dias podem fazer uma diferença absurda. E aí, sabe o que eles começaram a ver? Que os grandes campeões de futebol americano, de basquete, eram crianças nascidas em agosto e setembro. Porque dentro daquela faixa, elas eram as mais velhas dali. Elas não conseguiram ficar elas foram, quando entraram para a escola, elas já entraram numa série, entre aspas, um pouquinho mais adiantada para a idade delas. E aí falaram, poxa, o que é isso? É uma coincidência, então? Os grandes campeões nasceram em agosto e setembro? Não, é porque eles são 10 meses mais velhos do que os outros. Então, a maturação, ela é muito dia a dia. E isso pode fazer muita diferença numa seleção para uma carreira aí, né? Então, esse é um ponto extremamente importante. E o João falou sobre a questão de a criança de 13 anos que está competindo com adulto, né? Eu tive essa oportunidade, eu era médica da seleção de natação, e na seleção de natação, num determinado momento, a gente tinha uma atleta que depois virou campeã mundial já adulta, mas que ela era uma menina de 13 anos e que viajava com a gente, que, enfim, eu era adulta, eu era médica, e com toda a delegação de adultos e com todos os atletas adultos, que tinham seus 20 e poucos anos, assim, e uma garota de 13 anos que viajava com a gente. E, cara, para ela era extremamente monótono, porque era ela com um monte de adulto, e aí vem a questão da maturação mental também. É uma atleta top, enfim, chegou a ser campeã olímpica agora, recentemente, mas é uma atleta que, quando tinha 13 anos, ela viajava com a gente e falava assim, cara, esse monte de adulto aí, o que eu vou fazer? Eu vou apertar a campainha do quarto deles, porque eu não tenho o que fazer. E ficava correndo no corredor e apertando campainha, porque ela não tinha o que fazer. E aí eu estou falando de um esporte individual. Quando você fala de um esporte coletivo, aí você já não vai mais ter tanta essa heterogeneidade. Você vai ter as crianças mais ou menos ali da mesma idade, mas que ainda tem uma vida de atleta, que tem que juntar com a vida de escola, que vão viajar, que vão competir, que vão conhecer o mundo às vezes. E isso é bastante complicado também. Nem todo mundo é Pelé, né? Que performou na Copa de 58 com a idade que tinha. Sim, sim. Quando você coloca diferenças de tudo isso no mesmo bolo, é difícil o cara performar, né? E eu acho que aqui, no contexto de Ipanema, é o que deve chegar para você, né? Que chega para a gente. É a dúvida do pai, né? Pô, meu filho tem tanto talento e não performa no grupo dele. Ter paciência. Uhum. Não é na sua hora, né? Na hora daquele grupo, né? Talvez ele não esteja naquele momento. Exatamente. Eu acho que uma outra questão bem interessante, assim, existe um preconceito muito grande com os esportes que envolvem força. Assim, claro, a maioria dos esportes envolve força, mas assim, os esportes que claramente envolvem força. Porque assim, é muito comum, meu filho está na escolinha de natação. Ok. Meu filho está competindo natação. Ok também. Tranquilo. Todo mundo, né? Aqui no Brasil, um país quente. Quantos de nós não fomos de escolinha de natação e enfim, alguns competiram. Só que aí vem um outro e fala assim, não, meu filho está querendo ir para academia. E é uma criança de 10 anos e quer ir para academia, quer fazer um levantamento de peso, quer fazer um CrossFit Kids. E aí? Então, essa é uma grande bandeira que eu levanto do exercício de força para a criança.
que vem esse preconceito de anos, né? Um dia alguém afirmou que não podia, assim, baseado em nada, e se agarrou nisso até hoje. Aí hoje em dia... Vozes da minha cabeça. Hoje em dia está se mostrando que, na verdade, o exercício de força ele não faz tão mal assim, pelo contrário, ele faz bem e ele tem o mesmo benefício para as crianças como os outros esportes, né? Por exemplo, sempre a maior preocupação dos pais vai parar de crescer? Vai ser baixinho por causa disso? A ginasta é tão pequenininha porque ela faz esse tipo de esporte, ela lesiona as placas de crescimento? Então, mecanicamente, foi se vendo que, na verdade, o exercício de força, ele não causa lesão direta, na verdade, para a placa de crescimento. Por quê? Porque a gente vai pensar numa sobrecarga fisiária, num treino de força, a criança vai levantar o peso máximo numa periodização uma vez a cada 6 meses, vamos dizer assim, e ela trabalha com porcentagens muito abaixo dessa carga máxima, né? A gente trabalha com uma resistência. Enquanto a gente vai pensar, e dificilmente uma criança vai levantar muito mais do que o seu peso corporal, principalmente inicialmente, né? E por exemplo, um salto, ele sobrecarrega a física numa proporção de 6 vezes o peso corporal da criança. Então, um atleta de salto, todo mundo olha, ok, ela salta. Mas uma criança com uma barra olímpica na mão, meu Deus, né? Que responsabilidade. Na verdade, não é bem assim. Se eu tiver o acompanhamento correto, a periodização correta e o equipamento correto, acho que essa parte é muito importante de ressaltar, é um esporte como qualquer outro. Eu tenho levantadores olímpicos historicamente, assim, né? A gente observa internacionalmente. No Brasil é uma cultura que está crescendo agora e que tem 1 metro de altura, são altos ou seguiram a expectativa dos pais e não tiveram prejuízo nenhum com isso, assim, né? Então, a gente está começando a estudar as crianças aqui e no Rio, que estão sendo treinadas para a Olimpíada, pela equipe olímpica, para observar nos próximos anos se a gente consegue alguma resposta aqui também, localmente falando. Interessante, que legal. Essa questão do treino de força sempre foi um tabu. Na verdade, assim, é isso que você falou, né? Alguém falou que não era legal e todo mundo foi seguindo. Isso não é só para criança. Quando a gente vai conversar sobre paciente que tem doença cardíaca também, pode fazer aeróbico, mas pegar peso não. Sempre tem essa coisa do pegar peso, né? Quando a gente sabe que o pegar peso é extremamente importante, claro, respeitadas as possibilidades de cada um, porque músculo a gente precisa de músculo para nosso metabolismo estar funcionando bem, a gente precisa de músculo para mais para frente não ficar caindo por aí e se machucando, né? Então, músculo faz parte, né? Desenvolvimento muscular é extremamente importante. E tomara que a gente consiga que cada vez mais cedo as crianças tenham esse desenvolvimento muscular. Porque a gente vê assim, passou 18 anos da vida, 15, 16 anos da vida, podendo fazer só os exercícios com mais volume aeróbico, com mais intensidade aeróbica. Aí quando chega e faz 16, 18 anos, beleza, agora eu vou para academia, agora eu posso, estou liberado. E não tem esse botãozinho que a gente aperta ali quando faz 16 anos, pode ir para academia. Isso não existe. Na academia é levantar peso. Não sei se a Bela pode falar alguma coisa de algum estudo e tal, mas a gente ter conversas com treinadores e conversas com pessoas que vivem o esporte, o Rogério falou isso, né? Ele chegou no ginásio, chega na DIM para dar uma malhada e ele vê aquela galera adolescente malhando. Nos Estados Unidos. Com uma perfeição de movimento. E aí ele não entendeu no primeiro momento qual era aquilo. Cara, não tem professor, não tem nada. E o cara, faz um agachamento, né? 14, 15 anos. Aí ele foi trocar uma ideia e falou, a gente treina isso, treinamento de força faz parte do nosso desenvolvimento no college. Não tem outro jeito. Porque o treinamento do músculo faz parte de todo o esporte, né, cara? E aí você vê, às vezes, também um preconceito dentro dos esportes, porque na nossa pesquisa, futebol falando, você malha há quanto tempo? O cara fica até nervoso com a questão da malhação, e não gosta de malhar. Só que isso, às vezes, vai fazer a diferença. Sim. Isso. Porque, às vezes, não, né? Vai fazer. E, historicamente, a gente observa a mudança do corpo dos atletas, assim, né? A gente vê o jogador de futebol de 30 anos atrás e o jogador de futebol agora. Todos eles têm uma massa muscular, assim, todos eles não, mas assim, uma grande parte deles tem uma massa muscular relevante que dê um suporte, né? Tem alguns esportes que são muito claros.
futebol é um deles, o surf, por exemplo, é um deles também, assim. O próprio basquete americano tem um estudo bem interessante mostrando isso, de como eram os Globetrotters, né? Enfim, os atletas de basquete lá na década de 70 e como eles são agora, o tamanho do ganho de massa muscular, e não houve um aumento tão grande de altura, porque às vezes assim, não, mas agora os caras são maiores, eles, enfim, têm 2 metros e tanto. Não, a altura mudou muito pouco, mas o ganho de massa muscular é absurdo. O treinamento de força está fazendo parte, né? Tem que fazer. Tem que fazer parte, mas estamos falando de criança e dos extremos, né? Os corações que a gente avalia que são os melhores são os corações de quem treina força. Em conjunto, né? Não só força, mas a força tem que fazer parte. Isso aí não tem muito jeito como fugir. E nesse trabalho que a gente está desenvolvendo, analisando a ginástica olímpica, a Marcela várias vezes vira para mim e fala assim, cara, olha esse coração aqui. E eu olho e falo assim, pô, coração de atleta adulto, que eu estou vendo, triatleta, um negócio, é uma menina de 12, 13 anos. Né? A ginástica tem uma carga muito grande de treinamento de força, isometria. E aí a gente tem que separar essas especificações e tem que dar uma nova visão a isso, né? Até para a própria família, que é o que mais interessa aí, né? Exatamente. Dar uma seriedade, uma noção, norte para que estou fazendo certo, não estou fazendo certo, quais são os parâmetros que a gente tem que avaliar. Isso, exatamente. Entendeu? Que você, como na ortopedia, o que você vai solicitar de avaliação para que dê um norte para aquilo, isso tudo tem que ser pensado, né? Sim, com certeza. Até a própria... todo o suporte da criança, o próprio alongamento, assim, né? Que caminha um pouco junto com o exercício de força. Tu pede pra criança tentar encostar no pé, não chega nem... assim, o alongamento não passa do joelho. Aí tu olha assim, é óbvio que essa criança vai ter dor, sabe? E essa noção não se tinha antes, e agora tá se observando tudo isso. Então, desde mobilidade, musculatura, são coisas a serem avaliadas, né? Sou atleta, mas sou criança, então essa coisinha aqui tu não faz, né? Atleta é atleta, vai fazer Exatamente. Dentro da proporção, dentro da habilidade que tem ali. E uma coisa importante, né, que a Bela falou mais cedo um pouquinho, sobre o medo dos pais de, se for fazer determinado esporte vai ficar pequeno, né? Ninguém fica preocupado, se meu filho fizer basquete ele vai ficar grande, isso eu nunca ouvi falar. Mas a gente ouve, se meu filho fizer ginástica ele vai ficar pequeno. E é importante as pessoas entenderem que assim, não é ginasta quem quer, não é jogador de basquete quem quer. Existe uma questão genética muito importante aí. Claro que existem algumas modalidades esportivas que são mais bondosas nesse ponto, do tipo, né, tem modalidade que quase qualquer um pode vir a ser um campeão, e aí eu vou puxar para o meu lado aqui a questão da luta, onde você tem divisão por peso, divisão por idade, divisão por sexo, divisão por não sei o quê, então tem tantas divisões que, assim, a princípio, qualquer um pode se encaixar ali, e não vai ter essa barreira de que, poxa, não nasci com aquele biotipo. Mas a gente sabe que não dá para ser um ginasta do tamanho de um jogador da altura de um jogador de basquete, e não dá para ser um jogador de basquete da altura de um ginasta, né? E claro que existem alguns super talentos aí, a gente vai ter a oportunidade de conversar com alguns deles aqui, e tem pessoas que, apesar de não ter a altura do esporte, super performaram, como o caso da Fabi, do vôlei, né? Que é uma grande amiga nossa aqui, mas na grande maioria das vezes o que a gente tem é que tem uma predisposição genética, para altura pelo menos, se a gente estiver falando de modalidades que exigem uma determinada altura. E aí não vai ser o treino que vai fazer essa pessoa ficar maior e também não vai fazer essa pessoa não crescer, né, Bela? Acho que isso é importante. Exatamente. É importante ressaltar. Claro que a gente envolve algumas variáveis. A ginástica olímpica, historicamente, a gente tem que pensar que teve a questão de anorexia, né, hormonal, tudo isso. Então, assim, não é o esporte que fez ela ficar pequena. É o treinamento, é o suporte do atleta. Tudo isso, né, separando isso mecanicamente, é exatamente isso. A ginasta, ela se dá melhor se ela não for tão grande. Porque o maior costuma ser mais desengonçado e tudo isso. Então, você vai num perfil de atleta. O nadador tem que ter uma envergadura. Então, é uma seleção
assim, infelizmente, é isso. Você tem que escolher o seu esporte com o que te foi oferecido pela natureza. Ainda mais quando a gente está falando de alta performance, onde o detalhe faz diferença, né? A gente não está querendo dizer que uma pessoa alta não possa treinar ginástica, ou que uma pessoa baixinha não possa fazer um esporte dos altos. Mas a questão é performar, aí sim que a gente vai ver um grande talento. Sim, a gente avaliando... Quando foge do padrão. A gente avaliando os meninos do futebol, você chega num estado, por exemplo, aí tem 200 meninos. Você já sabe quem é o goleiro. Até dentro da mesma modalidade, né? É aquela galera de 13 anos que tem 1,90 m. Exatamente. Tá todo mundo ali no canto igual. Mas é isso que o esporte que requer hoje, né? E aí o treinamento, como você falou, é totalmente modificado. Vai pular o tempo todo, vai ter trauma o tempo todo. Trauma não, vai machucar ali, mas vai ter impacto o tempo todo e se ele não tem músculo, como é que faz? Exatamente. Tem toda essa questão. Se ele não tem músculo, ele não aguenta o impacto, ele não tem explosão, ele não consegue ter a rapidez, não consegue ter nada. A modalidade específica, treinamento específico, vai fazendo com que você tenha uma seleção natural no esporte, né? Que não tem jeito. Bela, e como é que você desmistifica essas questões no consultório? É fácil, é difícil? Então... Se a médica falou, tá tranquilo, vou aceitar? Depende da confiança, eu acho, depende, né, da relação. Se é um paciente que já é meu, é diferente, né? Eles já confiam. Num primeiro contato, os pais sempre ficam surpresos quando eu falo, tá, mas quantas horas treina por dia, quantas horas treina por semana, como são os campeonatos e os exercícios de força. Porque, assim, tá, mas como é que eu vou fazer? Vou botar numa academia, vou botar na Smart Fit? E aí acaba sendo, essa sempre a primeira reação é de rejeição. E aí envolve toda uma conversa, dessa forma, assim, né, apresentando evidência, apresentando com calma todo esse assunto, e buscando a maneira ideal de fazer esse treinamento, que é um desafio grande hoje, porque a gente não tem academias preparadas para criança. Então eu não vou dizer para um pai soltar uma criança na Smart Fit, assim, né, numa academia X. Uma academia de adultos. Numa cadeia qualquer, com um professor, um educador físico caminhando pelos aparelhos. Então a gente tem que buscar ao máximo ou um funcional para criança, que hoje em dia está tendo um pouco mais... Ou, assim, às vezes, dependendo do nível profissional da criança, o próprio clube oferece. E a criança, às vezes, nem fazia uso porque não se tinha, né, essa noção. Mas, muitas vezes, a gente tem que ir atrás de professor, ir atrás por fora. E é o que eu vejo das crianças que estão começando, assim, que são a maioria, né? Não são as crianças profissionalizadas. E agora tem algumas pessoas que começaram com esse trabalho. Por exemplo, tem uma skatista de 8 anos, ela anda desde os 4. A menina, essa eu acho que é um fenômeno realmente, vai ser uma grande promessa. Só que a família planejou direitinho desde o momento em que ela começou a mostrar a habilidade. Começou a engatinhar, já estava no skate. E aí ela faz um funcional específico e o cara sentou, estudou os exercícios pro skate, aí ele faz com ela esse trabalho X vezes na semana. E aí dessa forma é o mundo ideal, eu acho, assim, sabe? E aí eles, né, nesse sentido, os pais acabam aceitando mais, que acaba sendo uma realidade que é possível aqui em Ipanema, né, também. E a criança, a gente falou da criança atleta, que os pais, enfim, buscam a profissionalização e tal. Mas e a criança do dia a dia? A criança que vai para a escola, que daqui a muitos anos vai pensar em ir para uma faculdade, enfim, a criança que não é a criança atleta, mas ela tem que ser saudável, né? Isso. E aí, como é que você orienta essa parte de atividade física para essas crianças que só estão querendo, enfim, ser ativas, de repente não ficar acima do peso? Como é que é essa abordagem no consultório? Então, a primeira coisa que eu tento desmistificar é o fato de, a ortopedista, qual que é o exercício que ela pode fazer? É natação? É sempre a primeira coisa. E, na verdade, é o exercício que ela vai conseguir fazer, porque daí natação, no frio ela não vai, aí a mãe não é longe, a mãe não leva. Então, assim, eu falo, o exercício que ela gostar e que seja acessível, que caiba na rotina da família, né? É o primeiro ponto. Segundo ponto é que
imprescindível fazer um exercício. Então, praticar é independente do tipo e, né, tem que levar esse hábito. Porque agora, as últimas evidências, já tem alguns estudos provando que, assim, da mesma forma que o coração se adapta, a placa neuromuscular se adapta. Assim, então, existe uma adaptação não só muscular, mas como neural dessa criança que vai tornar o ato esportivo mais fácil para ela pro resto da vida. Então, assim, por mais que ela não seja um atleta de performance, ela vai ser uma criança que tem uma facilidade maior, né? E que, óbvio, o exercício é importante lá no futuro para tudo, né? Para proteger articulação, prevenir, né, desgaste, até todo o risco cardiovascular também, né? Então, assim, é o que eu sempre falo. Eu estou investindo agora, da mesma forma como eu faço uma poupança para o meu filho, eu estou botando na previdência dele, da saúde dele lá na frente. Então, eu posso reprogramar o corpo do meu filho de uma forma, né, assim, grotescamente falando, para ele ser uma pessoa que pratica esporte. Então, quanto mais cedo isso começar, é melhor. Nesse sentido, né? Eu fiz lá em casa. Meu filho aprendeu a nadar já. Papai, eu odeio natação. Beleza, gosta de quê? De luta. Então, luta. É isso. Pô, pra luta você precisa de quê? Você tem 11 anos, vai pra academia comigo. Tem uma pessoa específica, vamos treinar um pouco de força e vamos treinar um movimento de luta. Gosta de boxe? É boxe. Gosta de jiu-jitsu? Vai fazer o jiu-jitsu. Não vai nadar porque antigamente era isso. Nadar é que é a parada. Tem que fazer natação. Todo mundo tem que fazer natação. Melhor Às esporte vezes o cara não gosta. A minha filhada tem 3 anos e vai pra ginástica olímpica. E é muito engraçadinho porque ela é toda troncudinha, assim. Eles se adaptam muito fácil. Então, e é bem isso. Até o desenrolo diário dela, se ela cai na rua, ela levanta e vida que segue, entendeu? Diferente de uma criança que às vezes cai, não sabe cair e faz uma fratura, por exemplo. É isso, né? Saúde, né? É isso. Saúde com orientação. De especialista. Que é o mais difícil. Bom, estamos chegando ao final do nosso tempo aqui, desse Ipanema Healthcast, mas queria passar para o João e para a Bela para eles darem o recado final deles. João. Aqui na Ipanema, além da gente conhecer, né, os esportes, conhecer as especificidades, trabalhar com as pesquisas em todas as áreas, com o grupo da pediatria, dos adultos e reabilitação, enfim, isso traz uma autoridade muito grande e uma propriedade para se falar dos assuntos, né, o que é fantástico, e ter uma equipe onde a gente possa trocar essas informações com os convidados, enfim, isso é fantástico. Perfeito. Bela. Acho que o mais importante é isso. Repetindo a minha frase de sempre, o esporte cura, exercício é remédio. E sempre buscar uma orientação. A ortopedia, a cardiologia, tudo, além de ser curativo, é preventivo, né? Então, quando eu tenho um suporte, uma prevenção, eu diminuo o meu custo de saúde lá na frente. Perfeito. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês estejam gostando do Ipanema Healthcast. Continue acompanhando a gente aqui no YouTube, no Spotify e também nas nossas redes lá no Instagram e no site. Até a próxima.